Bom dia, pessoal. Hoje colocando mais uma trechinho aí do livro. O ego é seu pior, é seu inimigo. Seu pior, é seu inimigo, mas pode ser pior em algumas vezes. Atrapalha muita coisa, né? Bem-vinda, Elaine. E o pessoal que vai chegando aí depois, nós vamos adiantando aqui, passando o livro, para ler mais esse trecho. E aí também poder já estar mais informados dessa leitura, tá bom? Obrigada. Vamos aí agora transmitir o link da sala. Desculpa. Vamos transmitir aí o link. Beleza? Até mais. Para tudo que vem a seguir, o ego é seu inimigo. É sabido que a humildade é a escada da ambição jovem. Shakespeare. Nós sabemos aonde queremos chegar, ao sucesso. Queremos ser importantes. Ser ricos, ter reconhecimento e reputação também são ótimas ideias. Queremos tudo isso. O problema é que não estamos convencidos de que a humildade pode nos fazer chegar lá. Morremos de medo de que, sendo humildes, como disse o reverendo Dr. Sam Wells, acabemos subjugados, pisoteados, constrangidos e irrelevantes. Se perguntássemos ao nosso modelo Sherman como ele estava se sentindo na metade de sua carreira, ele provavelmente teria se descrito quase que nos mesmos termos listados acima. Não havia ganhado muito dinheiro. Não havia vencido muitas batalhas importantes. Não vira seu nome em placas ou manchetes. Naquele momento, antes da Guerra Civil, é possível que ele tivesse começado a questionar o caminho que escolhera e se aqueles que seguiam tal caminho terminavam em último. Esse é o pensamento que produz a barganha faustiana, que transforma a ambição mais pura em um vício descarado. Em seus primeiros estágios, o ego pode ser temporariamente adaptável. A loucura pode se passar por audácia. Delírios podem se passar por confiança e a ignorância por coragem. Mas estamos apenas adiando os custos. Ao refletir sobre o todo da vida de alguém, nunca foi dito: cara, aquele ego monstruoso sem dúvida valeu a pena. O debate interno sobre a confiança lembra um famoso conceito do pioneiro do rádio, Ira Glass, que poderia ser chamado de lacuna do bom gosto, talento. Todos nós que fazemos trabalhos criativos, entramos nisso porque temos bom gosto. Mas é como se houvesse uma lacuna, de modo que nos primeiros 2 anos que você passa fazendo alguma coisa, o que faz não é muito bom, não é tão bom mesmo. É algo que está tentando ser bom, tem a ambição de ser bom, mas não é tão bom. Mas seu bom gosto, aquilo que o levou a entrar no jogo, seu bom gosto ainda assim é incrível, e é bom bastante para que você possa perceber que está fazendo algo um tanto desapontador. É precisamente nessa lacuna que o ego pode parecer reconfortante. Quem quer olhar para si mesmo e para seu trabalho e perceber que não é bom o suficiente? E é aqui que podemos tentar abrir caminho com a agressividade. Encobrir verdades difíceis pela mera força da personalidade, da determinação e da paixão. Ou podemos enfrentar nossos pontos fracos com honestidade e nos dedicarmos. Podemos deixar isso nos tornar humildes e ver claramente quais são nossos talentos e em que precisamos melhorar, para trabalhar firme na superação dessa lacuna. Desse modo, podemos desenvolver hábitos positivos que vão durar pelo resto da vida. Se o ego era tentador na época de Sherman, hoje em dia somos como Lance Armstrong treinando para o Tour de France de 1999. Somos Barry Bond se perguntando se deve entrar no laboratório Balco. Flertamos com a arrogância e com a fraude, e no processo superestimamos de maneira grosseira a importância de vencer a todo custo. Todos estão lucrando, diz o ego, você deveria lucrar também. Não? Tem outro jeito de vencê-los, pensamos. É claro que a verdadeira ambição está em encarar a vida com confiança discreta apesar das tentações. Deixe que os outros peguem as muletas. Será uma luta solitária viver na realidade dizendo: não vou suavizar as coisas. Afirmar: serei eu mesmo, a melhor versão de mim. Estou nisso para ir até o fim, não importa quão brutal o jogo possa ser. Fazer e não ser. Para Sherman, foi precisamente sua escolha que o preparou para o período em que seu país e a história mais precisaram dele, e que lhe permitiu encarar as imensas responsabilidades com que se deparou. Nessa luta silenciosa, ele forjou uma personalidade que era ambiciosa, porém paciente, inovadora sem ser precipitada, corajosa, mas não arriscada. Ele foi um verdadeiro líder. Você também tem a chance de fazer isso. Jogar um jogo diferente. Ser completamente audaz em seus objetivos. Porque o que virá em seguida vai testá-lo de uma maneira que não pode ser compreendida. Agora, porque o ego é o irmão maligno do sucesso. E você está prestes a experimentar o que isso significa. Sucesso. Aqui estamos no topo de uma montanha que demos duro para escalar, ou pelo menos, já podemos enxergar o topo dela. Agora, enfrentamos novas tentações e problemas. Respiramos o ar rarefeito de um ambiente implacável. Porque o sucesso é tão efêmero. É o ego que o abrevia. Seja o colapso dramático ou uma lenta erosão, ele é sempre possível e geralmente desnecessário. Paramos de aprender, paramos de ouvir e nos esquecemos do que importa. Tornamos-nos vítimas de nós mesmos e da competição. A sobriedade, uma mente aberta, organização e um propósito. Eis ótimos estabilizadores. Eles equilibram o ego e o orgulho que nasce com a conquista e o reconhecimento. 2 personagens diferentes nos são apresentados para emularmos. O primeiro, o da ambição orgulhosa e da avidez ostensiva. O outro, da modéstia humilde e da justiça equitativa. 2 modelos diferentes, 2 imagens diferentes são exibidas diante de nós, de acordo com as quais podemos moldar nosso próprio caráter e comportamento. Um é mais vistoso e reluzente, o outro é mais correto e primorosamente belo em seu traçado. Adam Smith. Durante uma reunião de negócios em janeiro de 1924, Howard Hughes Pye, o bem-sucedido inventor e magnata de ferramentas, levantou-se em convulsões e morreu de infarto aos 54 anos.
Seu filho, um rapaz calado, reservado e protegido de apenas 18 anos, ainda menor de idade perante a lei, herdou 3/4 da companhia particular, detentora de patentes e direitos de exploração cruciais para a extração do petróleo, e que valiam quase US$ 1 milhão. Vários familiares herdaram as ações remanescentes. Em um ato de perspicácia quase incompreensível, o jovem Hughes, que muitos viam como um garotinho mimado, tomou a decisão de comprar as ações dos parentes e controlar toda a companhia. Contrariando as objeções dos parentes, Hughes usou seu patrimônio pessoal e quase todos os fundos da companhia para comprar as ações, e com isso consolidou o controle de um negócio que geraria bilhões de dólares em receitas líquidas no século seguinte. Foi uma atitude ousada para um jovem com quase nenhuma experiência nos negócios, e foi com a mesma ousadia que, ao longo da carreira, ele criaria uma das trajetórias de negócios mais constrangedoras, esbanjadoras e desonestas da história. Em retrospecto, os anos que ele passou no comando do Império Hughes lembram mais uma confusa onda de crimes do que um empreendimento capitalista. Não se pode negar que Hughes era talentoso, visionário e brilhante. Ele era, literalmente, um gênio da mecânica, também foi um dos melhores e mais corajosos pilotos nos primeiros dias da aviação. E como empresário e cineasta, tinha a habilidade de prever mudanças impactantes de longo prazo que transformariam não apenas as indústrias em que estava envolvido, mas o próprio país. No entanto, se filtrarmos essa sagacidade da lenda, do glamour e da autopromoção de que ele era tão adepto, ficamos apenas com uma imagem. A de um egomaníaco que fez evaporar centenas de milhões de dólares da própria fortuna, e que teve um fim infeliz e patético. Não por acidente, não porque foi sobrepujado por circunstâncias imprevisíveis ou pela concorrência, mas quase exclusivamente pelas próprias ações. Um breve resumo de seus feitos, se é que podemos chamá-los assim, oferece uma visão chocante. Depois de comprar da família o controle da companhia de ferramentas do pai, Hughes abandonou-a quase que imediatamente, embora tenha drenado repetidas vezes o dinheiro dela. Ele deixou Houston e nunca mais voltou a colocar os pés na sede da companhia. Mudou-se para Los Angeles, onde decidiu se tornar cineasta e celebridade. Deitado em sua cama, comprava e vendia ações, chegando a perder mais de US$ 8 milhões no mercado pouco antes da depressão. Seu filme mais conhecido, Anjos do Inferno, levou 3 anos para ficar pronto, e teve um prejuízo de 1,5 milhão sobre um orçamento de 4,2 milhões, quase levando a companhia de ferramentas à falência. Sem aprender a lição, no início dos anos 1930 Hughes perdeu mais 4 milhões de dólares em ações da Chrysler. Depois disso, ele deixou tudo de lado para entrar no ramo da aviação, fundando a companhia de defesa Hughes Aircraft Company. Apesar de algumas façanhas pessoais impressionantes como inventor, a companhia de Hughes foi um fracasso. Seus 2 projetos durante a Segunda Guerra Mundial, de 40 milhões de dólares, foram grandes fiascos produzidos à custa do contribuinte norte-americano e de seu próprio bolso. O mais notável, Scrucy Goose, apelidado por Hughes de Hercules, um dos maiores aviões já construídos, levou mais de 5 anos para ser desenvolvido, custou cerca de 20 milhões de dólares e fez um único voo de apenas 1,5 quilômetros a menos 20 metros acima do nível do mar. Por sua insistência e também à sua custa, o avião passaria décadas em um hangar com ar-condicionado em Long Beach, o que lhe custaria US$ 1 milhão por ano. Decidindo dobrar as apostas na indústria cinematográfica, Hughes comprou o estúdio RKO e produziu perdas de mais de 22 milhões de dólares, fazendo o estúdio passar de 2.000 funcionários para menos de 500 enquanto derrubava ao longo de vários anos. Depois de ter se cansado desses negócios, do mesmo jeito que havia se cansado da empresa de ferramentas, ele deixou de lado o fornecimento de produtos para o Departamento de Defesa do governo e entregou os contratos e a companhia a executivos, o que permitiu que ela começasse a prosperar, devido à sua ausência. Faria sentido parar por aqui e evitar elaborar demais o assunto, mas, assim, pularíamos a chocante fraude fiscal de Hughes, os acidentes aéreos e os acidentes automobilísticos fatais, os milhões que ele desperdiçou com detetives particulares, advogados, contratos com atrizes iniciantes que ele se recusava a deixar atuar em propriedades onde nunca morou, o fato de que a única coisa que o levou a se comportar com responsabilidade foi a ameaça de exposição pública, a paranoia, o racismo e as intimidações, os casamentos fracassados, a dependência química e dúzias de outros investimentos e negócios mal administrados. O fato de termos feito de Howard Hughes um herói, disse uma jovem John de Dion, pode nos dizer algo interessante sobre nós mesmos. E ela está completamente certa, pois, apesar de sua reputação, talvez Howard Hughes tenha sido um dos piores empresários do século XX. Geralmente, quando um homem de negócios fracassa, ele abandona o negócio, dificultando a identificação do que de fato causou o fracasso. Mas, graças aos lucros sólidos da companhia do pai, que Hughes considerava chata demais para tomar parte dela, ele pôde continuar solvente, o que nos permitiu observar os danos contínuos causados por seu ego, a ele próprio, às pessoas ao seu redor e ao que ele queria conquistar. Há uma cena reveladora da lenta deterioração da sanidade de Hughes. Seus biógrafos o descrevem sentado nu, em sua cadeira branca favorita, sujo, desgrenhado, trabalhando 24 horas por dia em sua batalha contra advogados, investigadores e investidores na tentativa de salvar seu império e esconder seus segredos vergonhosos. Em dado momento, ele ditava um extenso memorando irracional sobre as caixas de lenços Kleenex, sobre o preparo de alimentos ou sobre como seus funcionários não deveriam se dirigir diretamente a ele, para, em seguida, pensar em uma estratégia brilhante capaz de lhe permitir escapar das mãos de credores e inimigos. Eles observam que era como se sua mente e os negócios estivessem divididos em 2 partes. Era como, segundo escreveram, se a IBM tivesse deliberadamente fundado 2 subsidiárias, uma para produzir computadores e lucros, e outra para produzir cells e perdas. Se alguém estivesse procurando uma metáfora pungente para o ego e a destruição, seria difícil encontrar algo melhor do que a imagem de um homem trabalhando furiosamente com uma das mãos em direção a uma meta e a outra se esforçando igualmente para sabotá-la. Como todos nós, Howard Hughes não era completamente louco nem completamente são. Seu ego, alimentado e exacerbado por enfermidades físicas, a maioria proveniente de acidentes aéreos e automobilísticos causados por ele mesmo, e vários vícios, o conduziu a uma escuridão muito difícil de compreendermos. Houve breves momentos de lucidez em que a mente perspicaz de Hughes veio à tona, os momentos em que ele fez alguns de seus melhores movimentos. Contudo, com o passar do tempo, esses momentos foram se tornando cada vez mais raros. No final das contas, o ego cooperou tanto para a morte de Howard Hughes quanto as manias e o trauma, se é que alguma vez foram coisas distintas. Só podemos enxergar isso se quisermos. É mais atraente e excitante ver o bilionário rebelde, o excêntrico, o renome mundial e sua fama, e pensar, ah, como eu quero isso. Você não quer. Howard Hughes, como tantas outras pessoas ricas, morreu em um asilo que ele mesmo criou. Teve poucas alegrias, não aproveitou quase nada do que tinha. E, o mais importante, desperdiçou. Desperdiçou muito talento, coragem e energia. Sem virtudes e treinamento, observou Aristóteles, é difícil produzir resultados adequados confiando na boa sorte.
Podemos aprender algo com Hughes pelo fato de ele ter sido tão pública e visivelmente incapaz de aproveitar seus privilégios de nascença. Sua fome insaciável pelos holofotes, não importando quão pouco lisonjeiros fossem, serve de oportunidade para vermos nossas próprias tendências e lutas com o sucesso e a sorte, refletidas em sua vida tumultuosa. Seu ego gigante e seu caminho destrutivo em Hollywood e na indústria bélica, em Wall Street e na indústria da aviação nos dão um vislumbre sobre alguém que foi repetidamente derrubado por impulsos que todos temos. É claro que ele está longe de ser a única pessoa da história a ter seguido tal trajetória. Você quer segui-la também? Às vezes, o ego é suprimido na ascensão. Às vezes, uma ideia é tão poderosa, ou seu momento tão perfeito, ou se nasce com tanta riqueza e tanto poder, que isso pode, temporariamente, servir de apoio ou até compensar um ego exacerbado. Com a chegada do sucesso, como acontece com um time que acabou de vencer um campeonato, o ego começa a brincar com nossas mentes e enfraquecer a própria vontade que nos levou à vitória. Sabemos que impérios sempre caem, então devemos refletir sobre a razão para sua queda, e porque eles sempre parecem ruir de dentro para fora. Harold Geneen foi o CEO que mais ou menos inventou o conceito do conglomerado internacional moderno, por meio de uma série de aquisições, fusões e incorporações, um total de mais de 350. Ele levou uma pequena companhia chamada ITT de uma receita de $1 milhão em 1959 a quase 17 bilhões de dólares, em 1977, o ano em que se aposentou. Alguns dizem que Geneen era um egoísta, seja como for. Ele falava honestamente sobre os efeitos que o ego tinha sobre seus empreendimentos e alertava os executivos a respeito disso. A pior doença que pode afetar o trabalho de um executivo não é, como a maioria das pessoas supõe, o alcoolismo, é o egoísmo, disse Geneen, em uma fala que se tornou famosa, na era dos Mad Men dos Estados Unidos corporativo. Havia um grande problema com o alcoolismo, mas o ego tem as mesmas raízes: insegurança, medo, aversão à objetividade inclemente. Não importa em qual nível da hierarquia administrativa se está, o egoísmo pessoal desenfreado cega o homem para as realidades a seu redor. Ele passa a viver cada vez mais em um mundo da própria imaginação, e como acredita com honestidade que não pode errar, torna-se uma ameaça para os homens e mulheres que precisam trabalhar sob a sua direção, escreveu Geneen em suas memórias. Aqui estamos depois de termos conquistado algo. Depois de nos darmos o devido crédito, o ego quer que pensemos: sou especial. Sou melhor. As regras não se aplicam a mim. O homem é conduzido por motivações, observou Victor Franco, mas é impulsionado por valores. Ser governado ou governar. O que você quer fazer? Sem os valores certos, o sucesso é breve. Se desejamos fazer mais do que brilhar, se quisermos perseverar, então é chegada a hora de aprender a combater essa nova forma de ego, e quais são os valores e princípios necessários para vencê-la. O sucesso é intoxicante. No entanto, sua manutenção requer sobriedade. Não podemos continuar aprendendo se pensarmos que já sabemos tudo. Não podemos nos deixar levar por mitos que nós mesmos criamos, ou pelo ruído e pelo falatório do mundo exterior. Precisamos entender que não passamos de uma pequena parte de um universo interconectado. Acima de tudo, precisamos construir uma organização e um sistema em torno do que fazemos, cujo foco seja o trabalho, e não nós mesmos. Este é o veredito de Hughes. Ele foi destruído pelo ego. Um julgamento semelhante espera por nós em algum momento. Ao longo de sua carreira, você irá se deparar com as mesmas escolhas que ele teve de fazer, que todas as pessoas precisam fazer. Seu império pode ter sido construído do nada ou herdado. Sua riqueza pode ser financeira ou apenas um talento cultivado. Mas em todas essas possibilidades, a entropia está tentando destruí-la no exato momento em que você lê isto. Você é capaz de lidar com o sucesso? Ou ele é a pior coisa que pode lhe acontecer? Seja sempre um aprendiz. Todo homem que conheço é meu mestre em algum momento, e assim aprendo com ele. Ralph Waldo Emerson. A lenda de Gengis Khan ecoa através da história. Um conquistador bárbaro, motivado pela sede de sangue, aterrorizando o mundo civilizado. É possível imaginá-lo com sua horda mongol, atravessando a Ásia e a Europa, insaciáveis, não parando por nada, saqueando, estuprando e matando não apenas quem cruzava seu caminho, mas também as culturas que essas pessoas haviam construído. Em seguida, do mesmo jeito que acontecia com seu bando de guerreiros nômades, essa nuvem terrível simplesmente desapareceu da história. O motivo? Os mongóis não construíram nada duradouro. Como todas as análises reacionárias e movidas pela emoção, isso não poderia estar mais errado. Gengis Khan não foi só uma das maiores mentes militares que já viveram, como foi um eterno estudante cujas vitórias incríveis costumavam ser o resultado de sua capacidade de absorver as melhores tecnologias, práticas e inovações de cada cultura que seu império tocava. De fato, se há um tema para o seu reinado, e os vários séculos de domínio dinástico que se seguiram, esse tema é apropriação. Sob a direção de Gengis Khan, os mongóis eram tão implacáveis no roubo e na absorção do melhor de cada cultura que encontravam quanto na própria conquista. Embora não haja praticamente nenhuma invenção tecnológica, nenhuma bela construção e nenhuma bela obra de arte que possa ser atribuída aos mongóis, a cada batalha e a cada inimigo sua cultura aprendia e absorvia algo novo. Gengis Khan não nasceu um gênio. Em vez disso, como destacou um biógrafo, ele mergulhou em um ciclo persistente de aprendizado pragmático, adaptações experimentais e correções constantes motivadas por sua disciplina única, por seu foco e determinação. Ele foi o maior conquistador que o mundo já conheceu, porque estava mais aberto ao aprendizado do que qualquer outro conquistador jamais esteve. As maciças vitórias de Khan provinham da reorganização de suas unidades militares, pela qual dividia seus soldados em grupos de 10. Ele roubou a estratégia das tribos turcas vizinhas e, sem saber, converteu os mongóis ao sistema decimal. Não demorou para que a expansão de seu império os colocasse em contato com outra tecnologia, com a qual nunca haviam se deparado: as cidades protegidas por muros. Nos ataques a Tangut, Khan logo aprendeu as singularidades da guerra contra cidades fortificadas e as estratégias críticas para consolidar um cerco, tornando-se rapidamente um expert no assunto. Mais tarde, com a ajuda de engenheiros chineses, ensinou seus soldados a construir armas capazes de derrubar os muros das cidades. Nas campanhas contra os Jurchens, Khan aprendeu a importância de conquistar também corações e mentes. Trabalhando com estudiosos e as famílias reais das terras que conquistava, ele pôde conservar e administrar os territórios de maneiras que a maioria dos impérios não conseguia. A partir daí, em cada país ou cidade que conquistava, Khan convocava os melhores astrólogos, escribas, médicos, pensadores e conselheiros, qualquer um que pudesse ajudar suas tropas no trabalho. As tropas viajavam com interrogadores e tradutores precisamente com esse propósito. Esse hábito sobreviveria à sua morte. Embora os mongóis parecessem dedicados quase unicamente à arte da guerra, eles empregavam bem cada artesão, comerciante, estudioso, artista, cozinheiro, enfim, todos os profissionais talentosos com quem haviam entrado em contato. O Império Mongol foi extraordinário pelas liberdades de culto, mas, acima de tudo, pelo amor às ideias e pela convergência de culturas. Ele levou limões para a China e o macarrão chinês para o Ocidente. Disseminou os tapetes persas, a tecnologia de mineração alemã, o trabalho em metal francês e o Islã.
O canhão que revolucionou a arte da guerra, de acordo com relatos, foi o resultado da fusão entre a pólvora chinesa, o lança-chamas muçulmano e o trabalho em metal europeu. Foi a acolhida mongol ao aprendizado e as novas ideias que reuniu todos esses elementos. Quando obtemos nossas primeiras conquistas, nós nos surpreendemos em novas situações, deparando-nos com novos problemas. O soldado recém-promovido deve aprender a arte da política. O comerciante a gerenciar. O criador a delegar. O escritor a editar os outros. O comediante a atuar. O chefe que se torna dono de restaurante a administrar o outro lado da casa. Fazer o contrário não é apenas um ato de arrogância inofensivo. O físico John Wheeler, que ajudou a desenvolver a bomba de hidrogênio, certa vez observou que à medida que nossa ilha de conhecimento cresce, o mesmo acontece com a praia da nossa ignorância. Em outras palavras, cada vitória e avanço que tornavam Khan mais inteligente também o colocavam em contato com novas situações desconhecidas. É preciso ter um tipo especial de humildade para compreender que você sabe menos, mesmo que saiba e aprenda cada vez mais. Isso é lembrar que a sabedoria de Sócrates estava no fato de ele saber que era quase nada o que sabia. Com o bom desempenho, surge uma pressão crescente de fingir que sabemos mais do que de fato sabemos. De fingir que já sabemos tudo. Ciência infla, o conhecimento infla. Aí é que moram a preocupação e o risco, em pensar que estamos consolidados e seguros, quando, na realidade, a compreensão e a maestria são um processo fluido contínuo. Ganhador de 9 Grammys e de um prêmio Pulitzer, o músico de 10 Wynton Marsalis certa vez aconselhou um jovem músico promissor a respeito da mentalidade necessária ao estudo perpétuo da música. A humildade gera o aprendizado porque repele a arrogância que coloca vendas em seus olhos. Ela deixa você aberto para que as verdades se revelem sozinhas. Você não bloqueia seu próprio caminho. Sabe como detectar se alguém é realmente humilde? Acredito que existe um teste simples. Como observam e ouvem constantemente, os humildes se aperfeiçoam. Eles não presumem já sei o caminho ponto. Não importa o que você tenha feito até agora, é melhor continuar sendo um aprendiz. Se não estiver mais aprendendo, você já está morrendo. Não basta ser um aprendiz apenas no início. Essa é uma posição que precisamos assumir por toda a vida. Aprenda com todo mundo e com tudo. Tanto com as pessoas que você supera quanto com as que o superam, tanto com as pessoas de quem não gosta quanto com seus supostos inimigos. A cada passo e a cada conjuntura na vida, temos a oportunidade de aprender, e mesmo que as lições sejam puramente terapêuticas, não devemos deixar o ego nos impedir de ouvi-las outra vez. Com muita frequência, seguros quanto à nossa própria capacidade intelectual, permanecemos na zona de conforto que garante que nunca nos sintamos estúpidos, e nunca sejamos desafiados a aprender ou reconsiderar o que sabemos. Isso obscurece vários pontos fracos de nosso entendimento, até ser tarde demais para mudarmos o curso. É aí que sentimos o custo silencioso de nossa atitude. Cada um de nós enfrenta uma ameaça enquanto avança na profissão escolhida. Feito sereias nas rochas, o ego canta uma canção reconfortante, validadora, mas que pode nos conduzir ao naufrágio. No segundo em que deixamos o ego nos dizer que estamos prontos, o aprendizado para. Foi por isso que Frank Shamrock disse, seja sempre um aprendiz. Portanto, o aprendizado nunca acaba. A solução é simples, embora a princípio seja desagradável. Pegue um livro sobre um assunto que você sabe pouco ou desconhece completamente. Frequente ambientes onde você seja a pessoa com menos conhecimento. Essa sensação desagradável, a atitude defensiva que você naturalmente adota quando suas suposições mais arraigadas são desafiadas. E se você se submeter a isso de maneira deliberada? Mude de ambiente. O amador fica sempre na defensiva. O profissional acha o aprendizado, e de vez em quando, até mesmo ser contestado, divertido. Ele gosta de ser desafiado e forçado a ser humilde, e encara a educação como um processo contínuo e interminável. A maioria das culturas militares, e das sociedades em geral, o busca impor valores e controlar tudo com que se depara. O que diferenciava os mongóis era sua capacidade de analisar cada situação com objetividade, e se necessário fosse, trocar práticas antigas por novas. Todos os grandes negócios começam assim, mas então algo acontece. Consideremos a teoria da ruptura, segundo a qual em algum momento toda a indústria será desmantelada por uma nova tendência ou inovação a qual, mesmo com todos os recursos do mundo, os interesses vigentes serão incapazes de reagir. Qual seria a razão por trás disso? Porque os negócios não conseguem mudar e se adaptar. Em grande parte porque perderam a capacidade de aprender. Deixaram de ser aprendizes. No segundo em que isso acontece com você, seu conhecimento se torna frágil. O grande administrador e teórico dos negócios Peter Drucker diz que não basta apenas querer aprender. À medida que as pessoas progridem, elas precisam também entender como aprender, e então estabelecer processos para facilitar essa educação contínua. De outro modo, estaremos fadados a um tipo de ignorância autoimposta. Não conte uma história a si mesmo. O mito torna-se mito não quando é vivido, mas quando é contado. David Maraniss. Em 1979, o técnico e gerente geral de futebol americano Bill Walsh deu início ao processo que levaria aos 49 RS da posição de pior time do futebol americano, e talvez de todos os esportes profissionais, a uma vitória no Super Bowl em apenas 3 anos. Deve ter sido tentador erguer o troféu Lombardi, e dizer a si mesmo que a reviravolta mais rápida da história da NFL fora seu plano desde o início. Deve ter sido tentador assumir a mesma narrativa décadas depois, quando ele reuniu suas memórias. Seria uma história envolvente. Sua nomeação como técnico, a reviravolta e a transformação haviam sido planejadas assiduamente. Tudo acontecerá exatamente como ele queria, e porque Walsh era bom e talentoso a esse ponto. Ninguém iria desmenti-lo se ele dissesse isso. No entanto, ele se recusou a ceder a essas fantasias. Quando alguém perguntava a Walsh se ele havia feito um cronograma para vencer o Super Bowl, a resposta era sempre não. Porque quando se assume um time tão ruim, só um lunático pode ter esse tipo de ambição. Um ano antes de sua chegada, os 49 RS terminaram a temporada com 2 vitórias e 14 derrotas. A organização estava desmoralizada, quebrada, fechada à convocação de jogadores e completamente acostumada à cultura da derrota. Na primeira temporada de Walsh, eles perderam mais 14 jogos. Ele quase pediu demissão na metade de seu segundo ano no time, porque não sabia se conseguiria fazer algo ali. Contudo, 24 meses após ter assumido, e pouco mais de um ano depois de ter quase desistido, lá estava ele, o gênio campeão do Super Bowl. Como isso aconteceu? Como isso não fez parte do plano? A resposta é que quando Bill Walsh assumiu o controle, ele não estava concentrado exatamente em vencer. Em vez disso, implementou o que mais tarde chamaria de padrões de desempenho. Isto é, o que deveria ser feito, quando, como. Desde o nível mais baixo, passando por toda a organização, Walsh tinha apenas um cronograma, o de infundir esse padrão. Ele se concentrou em detalhes aparentemente triviais. Os jogadores não podiam se sentar no campo de treino. Os técnicos precisavam usar gravata e a camisa por dentro da calça. Todo mundo precisava investir o máximo em esforço e comprometimento. O espírito esportivo era essencial. O vestiário devia estar sempre arrumado e limpo. Era proibido fumar, brigar e usar palavrões. Os lançadores, quarterbacks, recebiam orientações sobre onde e como segurar a bola.
Os homens da linha de defesa, Linemen, treinavam separadamente uma série de 30 exercícios essenciais. As rotas de passe eram monitoradas e medidas centímetro por centímetro. A programação dos treinos era detalhada até os últimos minutos. Seria um erro pensar que se tratava de controle. O objetivo dos padrões de desempenho era incutir a excelência. Esses padrões aparentemente simples, porém exigentes, tiveram mais efeito do que uma visão grandiosa ou demonstração de poder. Aos olhos de Walsh, se os jogadores cuidassem bem dos detalhes, a pontuação seria um resultado natural. A vitória aconteceria. Walsh era forte e confiante o suficiente para saber que esses padrões no final das contas contribuiriam para a vitória. Também tinha humildade para saber que não poderia prever quando a vitória aconteceria. Ela havia acontecido mais rápido do que acontecerá para qualquer outro técnico na história? Bem, foi um golpe de sorte, e não o resultado da visão esplêndida de Walsh. Aliás, em sua segunda temporada, um técnico se queixou para o proprietário do clube de que Walsh estava preso demais a detalhes e não tinha a vitória como objetivo. Walsh demitiu o técnico por fazer fofoca. Estamos tão desesperados para acreditar que aqueles que têm grandes impérios queriam desde o início construí-los. Por quê? Para podermos ceder ao desejo de planejar o nosso. Para podermos receber todo o crédito pelo bem que por acaso gerarmos e pelas riquezas e respeito que viermos a conquistar. A narrativa surge quando você olha para o caminho improvável que o levou ao sucesso e diz, eu sempre soube. Isso em vez de, eu esperava, trabalhei, tive alguns golpes de sorte. Ou até, eu achava que isso poderia acontecer. É claro que você não sabia o tempo todo, ou se sabia, era mais esperança do que certeza. Mas quem quer se lembrar o tempo todo de que duvidou de si mesmo? Criar histórias a partir de eventos passados é um impulso humano. Também é perigoso e falso. A escrita de nossas próprias narrativas leva à arrogância. Isso transforma nossa vida em uma história e nos transforma em caricaturas, enquanto ainda temos de vivê-la. Como o autor Tobias Wolff escreveu em seu romance Meus Dias de Escritor, essas explicações e histórias acabam pavimentadas juntas mais tarde, mais ou menos de forma sincera, e depois de as histórias terem sido repetidas, elas recebem o distintivo da memória e bloqueiam todas as outras rotas de exploração. Bill Walsh compreendia que, na realidade, haviam sido os padrões de desempenho, as coisas ilusoriamente pequenas, os responsáveis pela transformação e pela vitória do time. Mas isso é chato demais para as manchetes dos jornais. É por isso que ele os ignorava quando o chamavam de um gênio. Aceitar o título e a história não teria sido uma gratificação pessoal inofensiva. Essas narrativas não mudam o passado, mas têm o poder de afetar negativamente nosso futuro. Seus jogadores não tardariam a demonstrar os riscos de deixar uma história subir a cabeça. Como a maioria de nós, eles queriam acreditar que sua vitória improvável ocorrerá porque eram especiais. Nas 2 temporadas que se seguiram ao seu primeiro Super Bowl, o time teve fracassos terríveis, em parte por causa da perigosa confiança que acompanha esse tipo de vitória, perdendo 12 dos 22 jogos que disputaram. É isso que acontece quando você se dá o crédito por forças que ainda não controla. É o que acontece quando uma pessoa pensa no que suas rápidas conquistas dizem sobre ela mesma e começa a reduzir o esforço e os padrões que levaram a elas. Só quando o time retornou inteiramente comprometido aos padrões de desempenho, foi que voltou a ganhar mais 3 Super Bowls e 9 campeonatos regionais em uma década. Apenas quando abandonaram as narrativas e se concentraram na tarefa que tinham foi que retomaram as vitórias de antes. E aqui está a segunda parte. Depois que você vence, todo mundo passa a apontar para você. Momento em que se chega no topo, é aquele em que você menos pode se dar ao luxo de se entregar ao ego, como os riscos são muito mais altos, as margens para erro são muito menores. No mínimo, sua capacidade de ouvir, receber feedback, melhorar e crescer é mais importante do que nunca. Fatos são melhores do que histórias e imagens. O financista do século XX Bernard Baruch tinha uma ótima frase: não tente comprar na baixa e vender na alta. Ninguém consegue fazer isso exceto os mentirosos. Isto é, os comentários das pessoas sobre o que estão fazendo no mercado raramente são confiáveis. Jeff Bezos, fundador da Amazon, já falou sobre essa tentação. Ele gosta de lembrar a si mesmo que não houve um momento ahá para seu gigante de bilhões de dólares, não importa o que leia em seus próprios clippings da imprensa. Fundar uma empresa, ganhar dinheiro no mercado financeiro ou desenvolver uma ideia é algo caótico. Reduzir uma dessas coisas a uma narrativa cria uma clareza que nunca existiu nem nunca existirá. Quando temos aspirações, devemos resistir ao impulso de usar engenharia reversa para entender o sucesso a partir das histórias de outras pessoas. Quando alcançamos nosso próprio sucesso, devemos resistir ao desejo de fingir que tudo se desenrolou exatamente como planejado. Não houve nenhuma narrativa grandiosa. Você deve se lembrar disso, pois estava lá quando aconteceu. Alguns anos atrás, um dos fundadores do Google deu uma palestra em que disse que avalia companhias e empreendedores em potencial perguntando se eles vão mudar o mundo. Não há qualquer problema nisso, mas não foi assim que o Google começou. Larry Page e Sergey Brin eram 2 estudantes de doutorado na Universidade Stanford trabalhando em suas teses. Não foi como o YouTube começou. Seus fundadores não estavam tentando reinventar a TV. Eles só queriam encontrar uma maneira de compartilhar vídeos engraçados. Aliás, não foi assim que a maioria das fortunas foram criadas. Paul Graham, que investiu no Airbnb, no Reddit, no Dropbox e em outras startups, trabalhando na mesma cidade que Walsh algumas décadas depois, alerta explicitamente as startups contra o risco de terem visões ousadas e arrebatadoras logo no início. É claro que, como capitalista, ele quer fundar empresas capazes de provocar mudanças massivas nas indústrias e no mundo, pois é aí que mora o dinheiro. Quer que eles tenham ideias assustadoramente ambiciosas, mas explica. O caminho para fazer coisas realmente importantes parece ser começar com coisas que, aparentemente, são pequenas. O que ele está dizendo é que não podemos fazer um ataque frontal confiando no ego. Em vez disso, devemos começar com uma aposta pequena e aumentar aos poucos nossas ambições. Seu outro conselho famoso, mantenha sua personalidade pequena, também se encaixa bem aqui. Que o foco seja o trabalho e os princípios por trás dele, e não uma visão gloriosa que se encaixe em uma boa manchete. Napoleão mandou gravar as palavras ao destino, na aliança de casamento que deu à esposa. Foi no destino que ele sempre acreditou. Era com base nele que justificava suas ideias mais ousadas e ambiciosas. Também foi por isso que ele deu vários passos maiores do que as pernas, até encontrar seu verdadeiro destino: divórcio, exílio, derrota e infâmia. Um grande destino, como Sêneca nos lembra, é uma grande escravidão. Corremos um risco real ao acreditarmos quando as pessoas usam a palavra gênio, e é ainda mais perigoso quando deixamos a arrogância nos dizer que somos gênios. O mesmo se aplica ao rótulo que acompanha uma carreira. De repente, você é um cineasta, escritor, investidor, empreendedor ou executivo. Por causa de uma realização, esses rótulos nos colocam em conflito não apenas com a realidade, mas com a própria estratégia que nos permitiu o sucesso. Nessa posição, podemos pensar que o sucesso futuro não passa da próxima etapa natural da história, quando, na verdade, ele está enraizado no trabalho, na criatividade, na persistência e na sorte. O Google, ao alienar-se das próprias raízes, trocando visão confusa e potencial por proezas científicas e tecnológicas, sem dúvida não tardará a tropeçar.
Na verdade, os fracassos públicos de projetos como o Google Glass e o Google Plus podem ser uma evidência de que isso já está acontecendo. E eles não estão sozinhos. Com frequência, artistas que acreditam que a inspiração ou a dor alimentam sua arte e que criam uma imagem em torno disso, e não do trabalho e do esforço honesto, acabarão no fundo de uma garrafa ou na ponta de uma agulha. O mesmo se aplica a nós, não importa o que façamos. Em vez de fingir que estamos vivendo alguma grande história, devemos continuar concentrados na execução e em executar com excelência. Precisamos nos afastar do ouro de tolo e continuar trabalhando naquilo que nos alçou até ali, pois essa é a única coisa que vai manter o que foi conquistado até esse ponto. O que é importante para você? Saber do que você gosta é o princípio da sabedoria e do amadurecimento. Robert Louis Stevenson. No final da Guerra Civil, Ulysses S. Grant e seu amigo William Tecumseh Sherman eram dois dos homens mais respeitados e importantes dos Estados Unidos. A esses que foram os dois arquitetos da vitória da União, um país grato disse, em um estalar de dedos, enquanto viverem, o que quer que vocês queiram será seu. Com essa liberdade à disposição, Sherman e Grant seguiram caminhos diferentes. O primeiro, de quem já falamos, abominava a política e rejeitou uma série de convites para concorrer a cargos políticos. Já tenho o cargo que quero, dizia. Ao que parecia, Sherman havia dominado seu ego, e depois de se aposentar, mudou-se para a cidade de Nova York, onde viveu, ao que tudo indica, uma vida feliz e satisfatória. Grant, que ainda não havia expressado praticamente nenhum interesse pela política, e na verdade fora bem-sucedido como general, precisamente por não saber praticá-la, escolheu por sua vez, concorrer ao cargo mais elevado da nação, a presidência. Eleito por uma vitória esmagadora, ele presidiu uma das administrações mais corruptas, conflituosas e ineficazes da história norte-americana. Por ser um indivíduo genuinamente bom e leal, ele não era talhado para o trabalho sujo de Washington, e o impacto foi enorme. Grant deixou a presidência como uma figura caluniada e controversa depois de 2 mandatos exaustivos, quase surpreso pelo péssimo desempenho que teve. Depois da presidência, ele investiu praticamente até o último centavo que tinha na criação de uma agência de corretagem com um investidor controverso chamado Ferdinand Ange. O Ange, um Bernie Madoff de sua época, transformou a agência em um esquema Ponzi e levou Grant à falência pública. Como Sherman escreveu cheio de solidariedade e compreensão pelo amigo, Grant tivera o objetivo de rivalizar com os milionários, que teriam dado todo o seu dinheiro para ter vencido pelo menos uma de suas batalhas. Grant havia conquistado muito, mas para ele não parecia ser o suficiente. Ele não conseguia decidir o que era relevante, o que importava de verdade para si. É isso que parece. Nunca estamos felizes com o que nós temos, queremos também o que os outros têm. Queremos mais do que todo mundo. No começo, sabemos o que é importante para nós, mas depois que alcançamos essa meta, esquecemos nossas prioridades. O ego nos arrasta e pode nos arruinar. Compelido por seu senso de honra a cobrir as dívidas da firma, Grant fez um empréstimo dando suas inestimáveis relíquias de guerra como garantia. Com a mente, o espírito e o corpo afetados, ele passou os últimos anos de sua vida lutando contra um doloroso câncer na garganta e escrevendo às pressas suas memórias para poder deixar algo para a família. Ele quase não conseguiu. Dá um calafrio pensar nas forças vitais sendo sugadas desse herói, que morreu com apenas 63 anos de idade, derrotado e em agonia. Um homem íntegro e honesto, que simplesmente não conseguiu manter o foco e acabou muito longe dos limites de seu imenso gênio. O que ele poderia ter feito com os anos que perdeu? Como os Estados Unidos teriam sido? Quantas coisas mais ele poderia ter feito e conquistado? Não que Grant tenha sido o único a passar por isso. Todos nós regularmente dizemos sim, sem pensar, seja por uma vaga atração, por ganância ou vaidade. Porque não conseguimos dizer não. Pois se dissermos, podemos perder alguma coisa. Achamos que pensar no sim nos permite conquistar mais quando, na realidade, isso nos impede exatamente de alcançar o que buscamos. Todos nós desperdiçamos parcelas preciosas da vida fazendo coisas de que não gostamos para provar algo a pessoas que não respeitamos e conseguir coisas que não queremos. Por que fazemos isso? Bem, a esta altura já deve estar óbvio. O ego nos leva à inveja, e a inveja corrói os alicerces dos grandes e dos pequenos. O ego sabota a grandeza iludindo quem o possui. A maioria de nós começa com uma ideia clara do que quer na vida. Sabemos o que é importante para nós. O sucesso que alcançamos, especialmente quando vem cedo ou em abundância, coloca-nos em um lugar em comum. Então, de repente, estamos em um lugar novo, e temos dificuldade para controlar nossa postura. Quanto mais avançamos no caminho da realização, seja ela qual for, é maior a frequência com que nos deparamos com outras pessoas bem-sucedidas, o que abala a crença em nossa capacidade e importância. Não interessa o quão bem você esteja se saindo, o seu ego e as realizações dessas pessoas fazem com que você se sinta um nada, assim como essas pessoas, por sua vez, se sentem do mesmo jeito em relação a outras. É um círculo vicioso que se repete ad infinitum, ao passo que nosso breve tempo na Terra, essa pequena janela de oportunidade que temos, é finito. Então, de maneira inconsciente, apertamos o passo para acompanhar os outros. Mas e se pessoas diferentes estão correndo por motivos diferentes? E se houver mais de uma corrida acontecendo? Foi isso que Sherman quis dizer ao falar de Grant. Há certa ironia no estilo, o presente dos magos no fato de perseguirmos com tanto afinco coisas que, no final das contas, não serão tão prazerosas. No mínimo, elas não vão durar. Se pudéssemos ao menos parar por um segundo. Que uma coisa fique clara, a competitividade é uma força importante na vida. É o que move o mercado. E o que está por trás de algumas das conquistas mais impressionantes da humanidade. Individualmente. Por outro lado, é crucial que você saiba com quem está competindo e por que tenha um sentido claro do espaço onde se encontra. Só você sabe em que corrida vai competir. Isto é, a não ser que seu ego decida que a única forma de você ter valor é ser melhor do que e ter mais do que qualquer um de qualquer lugar. E é mais urgente ainda ressaltar, cada um de nós tem um potencial e um propósito únicos. Isso significa que só nós podemos avaliar e estabelecer os termos para nossas vidas. São muitas as vezes que olhamos para outras pessoas e fazemos de sua aprovação o padrão que devemos atingir. O resultado é que desperdiçamos justamente nosso potencial e nosso propósito. De acordo com Sêneca, a palavra grega eutimia é um termo em que deveríamos pensar com frequência. É a noção do nosso próprio caminho e o conhecimento sobre como permanecer nele sem sermos distraídos por todos os outros caminhos que o cruzam. Em outras palavras, o importante não é derrotar o outro cara, não é ter mais do que os outros, é dar o seu melhor para corresponder àquilo que você é, sem sucumbir a todas as coisas que o afastam disso. É ir aonde você quer ir. É conquistar o máximo no que escolheu, dentro de sua capacidade. Exatamente isso. Nem mais, nem menos. A propósito, eutimia significa tranquilidade, ponto. Chegou a hora de se sentar e pensar no que é importante de verdade para você, e então adotar medidas para renunciar tudo aquilo que não é. Sem isso, o sucesso não será agradável, ou sequer tão completo quanto poderia ser. Ou pior, não durará.
Isso se aplica sobretudo ao dinheiro. Se você não sabe de quanto precisa, a resposta padrão facilmente se torna mais. E assim, sem pensar, uma energia essencial é desviada de sua vocação para encher uma conta bancária. Quando você combina insegurança e ambição, disse o jornalista plagiador e desacreditado Jonah Lehrer ao refletir sobre a própria queda, se torna incapaz de dizer não às coisas. O ego rejeita as escolhas. Por que arriscar? O ego quer tudo. É o ego que lhe diz para trair mesmo quando você ama seu cônjuge, porque você quer o que tem e o que não tem. O ego diz, claro, e daí que você está só começando a conquistar uma coisa, porque não entra de cabeça em outra. No final das contas, você diz sim a coisas demais, a coisas que estão além de seus limites. Somos como o Capitão Ahab, caçando Moby Dick por razões já esquecidas. Talvez sua prioridade seja mesmo o dinheiro, ou talvez seja a família. Pode ser que seja influência ou mudança, ou construir uma organização duradoura ou uma que atenda a um propósito. Essas são ótimas motivações, mas você precisa saber. Precisa ter conhecimento sobre o que não quer e o que suas escolhas impossibilitam, pois as estratégias, na maioria das vezes, são mutuamente excludentes. Não se pode ser um cantor de ópera e um ídolo pop dos adolescentes ao mesmo tempo. A vida requer concessões, mas o ego não aceita isso. Então por que você faz o que faz? Esta é a pergunta que você precisa responder. Olhe para ela até conseguir. Só aí você entenderá o que importa e o que não importa. Só então poderá dizer não, poderá abrir mão de corridas idiotas que não têm importância ou que sequer existem. Só aí será fácil ignorar as pessoas bem-sucedidas, porque na maioria dos casos elas não são, pelo menos não em relação a você, e muitas vezes nem mesmo para si próprias. Só nesse momento você poderá desenvolver aquela confiança silenciosa de que Sêneca falou. Quanto mais tiver a fazer, mais difícil será se manter fiel a seu propósito, e mais crucial será que você se mantenha. Todo mundo compra o mito de que se pelo menos tivesse aquilo, geralmente, o que outra pessoa tem seria feliz. Talvez seja necessário quebrar a cara algumas vezes para perceber o vazio dessa ilusão. Todos nós, ocasionalmente, nos surpreendemos no meio de algum projeto ou obrigação, sem conseguir entender como chegamos ali. Você precisará de coragem e confiança para parar. Descubra as razões por trás dos objetivos que você tenta alcançar. Ignore aqueles que criticam o seu ritmo. Deixe que invejem o que você tem, e não o contrário, pois isso é independência. Arrogância, controle e paranoia. Um dos sintomas de um colapso nervoso iminente é a crença de que o seu trabalho é muito importante. Bertrand Russell. Quando Xerxes, o imperador persa, atravessou o Estreito do Helesponto durante a invasão da Grécia, as águas subiram e destruíram as pontes que seus engenheiros haviam passado dias construindo. Por isso, ele jogou correntes nas águas, ordenou que elas recebessem 300 chibatadas que fossem marcadas com ferro quente. Enquanto seus homens aplicavam a punição, receberam ordens de gritar: maré salgada e cruel, seu mestre lhe aplica esta punição por tê-lo ferido, ele que nunca o feriu. Ah, e ele também cortou a cabeça dos homens que haviam construído as pontes. Heródoto, o grande historiador, chamou essa demonstração de presunçosa, o que é um eufemismo. Sem dúvida, ridícula e desvairada seriam adjetivos mais apropriados. No entanto, isso fazia parte da personalidade de Xerxes. Pouco antes desse episódio, ele escrevera uma carta para uma montanha vizinha onde precisava abrir um canal. Você pode ser alta e orgulhosa, escreveu ele, mas não ouse me causar problemas. Do contrário, irei fazê-la tombar no mar. Quão hilário é isso? E pior, quão patético. As ameaças insanas de Xerxes infelizmente não são uma anomalia histórica. Com o sucesso, e em particular com o poder, vêm algumas das maiores e mais perigosas ilusões: arrogância, controle e paranoia. Com sorte, você não enlouquecerá a ponto de começar a antropomorfizar as coisas e aplicar punições a objetos inanimados. Isso é loucura pura e fácil de identificar, e felizmente, algo raro. O que é mais comum é começarmos a superestimar nosso próprio poder. Com isso, perdemos a perspectiva. No final das contas, podemos acabar como Xerxes, uma piada monstruosa. O veneno mais forte já conhecido, escreveu o poeta William Blake, veio da coroa de louros de César. O sucesso lança um feitiço sobre nós. O problema está no caminho que nos levou ao sucesso. As conquistas muitas vezes requerem atos de puro poder e força de vontade. Tanto o espírito empreendedor quanto a arte requerem a criação de algo onde antes não havia nada. Adquirir fortuna significa vencer o mercado e os obstáculos. Os campeões esportivos são pessoas que provaram sua superioridade física em relação aos oponentes. Para alcançar o sucesso, foi necessário ignorar as dúvidas, as reservas das pessoas ao nosso redor. Significa rejeitar a rejeição. Requer correr certos riscos. Poderíamos ter desistido a qualquer momento, mas estamos aqui precisamente porque não desistimos. A persistência e a coragem em face de obstáculos notáveis são traços em parte racionais, em alguns casos, realmente racionais. Quando dá certo, podemos ter a sensação de que esses traços foram provados. E por que não deveríamos ter essa sensação? É humano acreditar que, depois de ter provocado uma mudança de grande ou pequena proporção no mundo, somos detentores de algum dom especial. Estamos aqui porque somos maiores, mais fortes, mais inteligentes. Porque criamos a realidade que habitamos. Pouco antes de destruir sua própria companhia bilionária, Y. Warner, criador da marca de bichos de pelúcia B&E Babies, rejeitou as objeções de um funcionário e se gabou. Se em vez de colocar o coração da TY em um bichinho de pelúcia e o pusessem em estrume, eles comprariam. Asterisco Warner estava errado, e a companhia não apenas teve uma queda catastrófica, como eles por um triz não acabaram presos pouco tempo depois. Não importa se você é um bilionário, um milionário ou só um garoto que conseguiu um bom emprego cedo. A total e absoluta autoconfiança que o trouxe até aqui pode se tornar um grande risco se você não tiver cuidado. Sabe os anseios e os sonhos que você tinha a respeito de uma vida melhor? E a ambição que alimentou seu esforço? Eles começam como motivações legítimas, mas se não forem controlados, tornam-se excesso de segurança e arrogância. O mesmo pode ser dito do instinto de assumir o comando. Agora você está viciado no controle. Determinado a provar que os céticos estavam errados. Bem-vindo às sementes da paranoia. Sim, estamos falando de preocupações e angústias que acompanham naturalmente as responsabilidades de sua nova vida. Tudo que você está administrando, os erros frustrantes de pessoas que deveriam saber o que estão fazendo, o rastejar infinito das obrigações, ninguém poderia nos preparar para isso, o que dificulta ainda mais lidar com os sentimentos. A Terra Prometida deveria ter sido um lugar bacana, e não insuportável. Mas você não pode deixar as paredes se fecharem. Precisa manter a si mesmo e as suas impressões sob controle. Quando Arthur Lee foi mandado para a França e a Inglaterra como um dos diplomatas norte-americanos durante a Guerra de Independência, em vez de aproveitar a oportunidade de trabalhar com o diplomata Silas Deane e o estadista mais velho Benjamin Franklin, ele se deixou levar pela cólera e pelo ressentimento na suspeita de que ambos não gostavam dele. Por fim, Franklin lhe escreveu uma carta, que provavelmente todos nós merecemos receber em algum momento da vida, se você não se curar desse temperamento, aconselhou Franklin. Ele acabará em insanidade, da qual é um sintoma, talvez devido
Ao controle que tinha sobre o próprio temperamento, Franklin concluiu que escrever a carta seria catático o suficiente, pois nunca a enviou. Se você já ouviu as fitas do Salão Oval de Richard Nixon, pôde escutar a mesma doença, e deve ter desejado que alguém tivesse enviado a mesma carta a Nixon. Aquele é um vislumbre assustador de um homem que se esqueceu não apenas do que a lei lhe permitia fazer, e de qual era seu trabalho, servir ao povo, mas também de alguém que perdeu a conexão com a própria realidade. Ele vacila entre a confiança suprema e o medo ou até o terror. Interrompe seus subordinados, falando ao mesmo tempo que eles, e rejeita informações e comentários que desafiam aquilo em que ele quer acreditar. Vive dentro de uma bolha onde ninguém pode lhe dizer não, nem mesmo sua consciência. Há uma carta do general Winfield Scott para Jefferson Davis, na época secretário de guerra dos Estados Unidos. Davis vinha importunando Scott de maneira agressiva e insistente por causa de uma questão trivial. Scott ignorou até por fim ser forçado a responder, e escreveu que tinha pena de Davis. Temos o dever de ter compaixão, disse ele para com um imbecil furioso que se dedica a golpes que prejudicam apenas a si mesmo. O ego é seu próprio pior inimigo. Ele também machuca as pessoas que amamos. Nossas famílias e amigos sofrem por causa dele. O mesmo acontece com nossos clientes e fãs. Um crítico de Napoleão não poderia ter sido mais preciso ao afirmar: ele despreza a nação cujo aplauso busca. Napoleão não conseguia ver os franceses de outro modo a não ser como peças a serem manipuladas, pessoas em relação às quais precisava ser melhor, pessoas que, se não o apoiassem completa e incondicionalmente, estavam contra ele. Uma pessoa inteligente deve sempre se lembrar dos limites do próprio poder e alcance. A arrogância supõe: isto é meu, eu mereço. Ao mesmo tempo, despreza outras pessoas, porque não consegue enxergar que o tempo dos outros tem o mesmo valor que o seu. Ela faz sermões e pronunciamentos que exaurem as pessoas que trabalham para nós e conosco, que não têm outra opção além de aguentar. Ela nos faz superestimar nossas capacidades, fornecendo julgamentos generosos para nossas perspectivas e cria expectativas ridículas. O controle diz: tudo deve ser feito do meu jeito, até as menores coisas, até as coisas mais irrelevantes. Ele pode se transformar em perfeccionismo paralisante ou em milhares de batalhas, cujo único intuito é o de exercer sua vontade. Também exaure as pessoas de cuja ajuda precisamos, em particular aquelas mais caladas, que não discordam até que as levemos a seu limite. Discutimos com o atendente no aeroporto, o representante do atendimento ao consumidor no telefone, o agente que examina nossa solicitação. E para quê? Na verdade, não controlamos o clima, não controlamos o mercado, não controlamos outras pessoas, e os esforços e energias que investimos nisso são puro desperdício. A paranoia pensa: não posso confiar em ninguém, estou completamente sozinho nisso. Diz ainda: estou cercado por idiotas. Não basta que eu me concentre em meu trabalho, em minhas obrigações e em mim mesmo. Também preciso orquestrar até o mínimo detalhe várias maquinações nos bastidores pegá-los antes que me peguem, corrigi-los pelos menores deslizes que eu perceber. Todo mundo já teve um chefe, um parceiro ou um pai e mãe assim. Toda aquela briga, a raiva, o caos, o conflito. Qual foi o resultado? Como tudo acabou? Aquele que se permite temores vazios ganha temores reais, escreveu Sêneca, que como conselheiro político, testemunhou a paranoia destrutiva nos mais altos escalões. O triste loop é que é incansável, busca pelo número 1, pode encorajar outras pessoas a nos sabotar e lutar contra nós. Elas veem esse comportamento pelo que realmente é, uma máscara para a fraqueza, a insegurança e a instabilidade. No desespero para se proteger, a paranoia cria a perseguição que tenta evitar, tornando seu possuidor um prisioneiro das próprias ilusões e do próprio caos. Essa é a liberdade que você almejou quando sonhou com sucesso? Provavelmente não. Então, pare. Asterisco coração a que se refere o texto é a logomarca da companhia, que aparece em todos os bichinhos de pelúcia fabricados por ela. NT. Como administrar a si mesmo. Não basta ter grandes qualidades, devemos também administrá-las. La Rochefoucauld. Em 1953, Dwight D. Eisenhower terminou seu desfile de posse e à noite, entrou na Casa Branca pela primeira vez como presidente. Quando ele entrou na mansão oficial, seu chefe de pessoal lhe entregou 2 cartas onde se lia confidencial e secreto, e que haviam sido mandadas para ele mais cedo naquele mesmo dia. A reação de Eisenhower foi rápida. Nunca me traga um envelope fechado, disse com firmeza. É para isso que tenho funcionários. Muito snob, não é mesmo? O cargo havia mesmo lhe subido de tal forma a cabeça? De modo algum. Eisenhower reconheceu que o evento aparentemente sem importância significava de fato um sintoma de uma instituição desorganizada e disfuncional. Nem tudo precisava passar por ele. Quem poderia dizer que o envelope sequer era importante? Porque ninguém o havia filtrado. Como presidente, sua prioridade máxima no cargo era organizar o poder executivo de forma a transformá-lo em uma unidade regular, funcional e ordenada, a exemplo de suas antigas unidades militares, não porque não queria trabalhar, mas porque todos tinham uma tarefa que ele lhes confiava e dava poder para cumprir. Como chefe de pessoal da Casa Branca mais tarde diria: o presidente faz as coisas mais importantes. Eu faço as outras coisas mais importantes. A imagem pública de Eisenhower é a do homem jogando golfe. Na realidade, ele nunca ficava ocioso, mas o tempo livre que tinha era possível porque comandava um navio muito ordenado. Ele sabia que urgente e importante não eram sinônimos. Seu trabalho era estabelecer prioridades, pensar no quadro geral e confiar o trabalho restante às pessoas que haviam sido contratadas para fazê-lo. A maioria de nós não é o presidente, nem sequer presidente de uma empresa, mas, ao galgarmos os degraus da vida, o sistema e os hábitos profissionais que nos levaram para o lugar em que estamos não vão necessariamente nos manter lá. Quando estamos apenas nas fases iniciais ou ocupamos um nível inferior, podemos ser idiosincráticos, compensar a desorganização com trabalho duro e um pouco de sorte. Isso não vai funcionar nos níveis mais elevados. Na verdade, você vai afundar se não conseguir crescer e se organizar. Podemos fazer um paralelo entre o sistema de Eisenhower na Casa Branca e a infame companhia automobilística criada por John DeLorean quando ele saiu da GM para produzir sua marca de carros futuristas. Algumas décadas depois da implosão espetacular da companhia, podemos ser desculpados por pensar que o homem estava apenas à frente de seu tempo. Na verdade, a história de sua ascensão e queda é atemporal. O narcisista sedento de poder sabota a própria visão e, no processo, perde milhões de dólares de outras pessoas. DeLorean estava convencido de que a cultura da ordem e da disciplina da GM restringia mentes criativas e brilhantes como a sua. Quando saiu para fundar a própria empresa, ele deliberadamente fez tudo de maneira diferente, desprezando a sabedoria convencional e as práticas administrativas tradicionais. O resultado não foi o santuário de liberdade criativa que DeLorean ingenuamente idealizara. Em vez disso, foi uma organização exageradamente burocrática, desfuncional e até corrupta que não suportou o próprio peso e acabou por recorrer à criminalidade e à fraude, sofrendo perdas de cerca de
250 milhões de dólares. O nome de L'Oréal foi um fracasso tanto como carro quanto como companhia, pois foi mal administrada do topo até a base com ênfase na má administração no topo, pelo topo. Isto é, o problema era o próprio de L'Oréal. Em comparação a Eisenhower, ele trabalhava muito, mas com resultados bastante diferentes. Como disse um executivo, de L'Oréal tinha a capacidade de reconhecer uma boa oportunidade, mas não sabia aproveitá-la. Outro executivo descreveu seu estilo de administração como ir atrás de balões coloridos. Ele estava sempre distraído e abandonando um projeto por outro. Era um gênio, mas, infelizmente, isso quase nunca é o bastante. Embora seja provável que não tenha feito de propósito, de L'Oréal criou uma cultura na qual o ego era desenfreado. Convencido de que era simplesmente merecedor do sucesso contínuo, ele parecia se irritar com conceitos como disciplina, organização e planejamento estratégico. Ou os funcionários não recebiam orientações suficientes ou eram sobrecarregados por instruções triviais. De L'Oréal não sabia delegar poder, exceto aos lacaios cuja lealdade cega era mais valorizada do que a competência ou o talento. Além de tudo isso, era comum que ele se atrasasse ou se distraísse. Os executivos tinham permissão para trabalhar em atividades extracurriculares à custa da companhia, aliás, eram especificamente encorajados a se dedicar a projetos paralelos que beneficiassem seu chefe em detrimento da empresa. Como CEO, de L'Oréal estava sempre distorcendo a verdade para os investidores, para os outros executivos e para os fornecedores, hábito que contaminou toda a companhia. Como muitos dos que se deixam levar por impulsos, as decisões de L'Oréal eram motivadas por tudo, menos por aquilo que era eficiente, praticável ou responsável. Em vez de aperfeiçoar ou consertar o sistema da GM, é como se ele tivesse jogado fora até o último resquício de ordem. O que se seguiu foi caótico. Ninguém obedecia a regras, ninguém era responsável por nada, e muito pouco era feito. A companhia só não desmoronou imediatamente porque de L'Oréal era um mestre nas relações públicas. Um talento que lhe permitiu manter a farsa por algum tempo, pelo menos até os primeiros carros defeituosos saírem da linha de montagem. Não surpreende que os carros fossem terríveis. Eles simplesmente não funcionavam. O custo por unidade estava muito acima do orçamento. Eles não haviam firmado um número suficiente de parcerias com concessionárias, nem conseguiram entregar os carros àquelas com as quais haviam conseguido negociar. O lançamento foi um desastre. A de L'Oréal Motor Company nunca se recuperou. Acontece que se tornar um grande líder é difícil. Quem poderia saber? De L'Oréal não conseguia administrar nem a si mesmo, então teve dificuldades para administrar os outros. Daí veio o fracasso, o dele mesmo e também de seu sonho. A administração? Essa é a recompensa para toda a sua criatividade e ideias inovadoras? Tornar-se o cara? Sim, no final das contas, nós todos precisamos exercer a supervisão adulta contra a qual havíamos nos rebelado. Ainda assim, muitas vezes reagimos com petulância e preferimos pensar, agora que estou no comando, as coisas vão ser diferentes. Pensemos em Eisenhower. Ele era o maldito presidente, o homem mais poderoso do mundo. Poderia ter relaxado e feito as coisas como gostava. Se fosse desorganizado, as pessoas simplesmente teriam de lidar com isso. Já houve muitos presidentes assim. No entanto, ele não foi. Compreendia que ordem e responsabilidade eram necessárias para o país naquele momento. E isso mais do que superou suas próprias preocupações. A parte mais triste da história de L'Oréal foi que, como muitas pessoas talentosas, suas ideias eram ótimas. Seu carro era uma inovação empolgante. Seu modelo poderia ter dado certo. Ele tinha todos os recursos, assim como o talento. Foi seu ego e a desorganização resultante que impediram a combinação de todos os ingredientes, assim como acontece com tantos de nós. À medida que você se torna bem-sucedido em sua área, é provável que suas responsabilidades comecem a mudar. Os dias passam a ser cada vez menos voltados ao fazer, e são cada vez mais ocupados por decisões. Essa é a natureza da liderança. A transição requer uma reavaliação e uma atualização de sua identidade. Requer certa humildade para que se deixe de lado algumas das partes mais divertidas ou satisfatórias de seu trabalho anterior. Isso significa aceitar que outras pessoas podem ser mais qualificadas ou especializadas nas áreas em que você se considerava competente, ou pelo menos, que o tempo delas será mais bem empregado nessas áreas do que o seu. Sim, seria muito mais divertido estar constantemente envolvido em cada minúcia, além do que nos sentiríamos importantes sendo a pessoa chamada para apagar todos os incêndios. As coisas pequenas são infinitamente atraentes e muitas vezes lisonjeiras, ao passo que pode ser muito difícil discernir o quadro geral. Nem sempre é divertido, mas é o seu trabalho. Se você não pensar no quadro geral, por que está ocupado demais brincando de ser o chefão, quem pensará? É claro que não existe um sistema certo. Às vezes, os sistemas descentralizados funcionam melhor. Às vezes, uma hierarquia rígida é mais adequada. Cada projeto ou objetivo merece uma abordagem perfeitamente sob medida para o que precisa ser feito. Pode ser que um ambiente criativo e tranquilo faça mais sentido para o que você está fazendo. Talvez você possa administrar seu negócio remotamente, ou talvez seja melhor para todos trabalhar cara a cara. O importante é que você aprenda a administrar a si mesmo e aos outros antes que sua área de atuação o coma vivo. Os microgerentes são egoístas que não conseguem administrar os outros que não demoram a ficar sobrecarregados. O mesmo acontece aos visionários carismáticos que perdem o interesse quando chega a hora de executar. Ainda piores são aqueles que se cercam de bajuladores, que só sabem dizer sim ou limpar toda a sua bagunça, e que criam uma bolha dentro da qual não conseguem ver o quanto estão desconectados da realidade. A responsabilidade requer um reajuste e mais clareza e propósito. Primeiro, estabelecer os objetivos e prioridades do nível mais elevado da organização e de sua vida. Em seguida, aplicá-los e segui-los. Produzir resultados, e só resultados. Dizem que é a cabeça do peixe que fede. Bem, agora a cabeça é você. Cuidado com a doença do eu. Se eu não for por mim, quem será? Se eu for apenas por mim, quem serei? E Léo? Tivemos grandes generais entre os aliados da Segunda Guerra Mundial: Patton, Bradley, Montgomery, Eisenhower, MacArthur, Zukov. E houve George Catlett Marshall Jr. Embora todos tenham servido seus países e lutado e liderado com bravura, um se destaca. Hoje vemos a Segunda Guerra Mundial como uma luta muito clara, em que o bem se uniu de maneira altruísta contra o mal. O problema é que a vitória e a passagem do tempo nublaram o lado obscuro e demasiado humano das pessoas que estavam do lado certo daquela guerra. Isto é, nós nos esquecemos da política, das traições, do desejo de ser o centro das atenções, da postura, da ganância e da fuga das responsabilidades entre os aliados. Enquanto os outros generais protegiam seu terreno, brigavam uns com os outros e aspiravam ambiciosamente a um lugar na história, havia um homem quase imune a esse comportamento, o general George Marshall. E o mais impressionante é que o general Marshall, em silêncio, superou a todos com a magnitude de
Suas conquistas. Qual era seu segredo? Pat Riley, o famoso técnico e empresário que liderou o Los Angeles Lakers e o Miami Heat em inúmeros campeonatos, diz que grandes times tendem a seguir uma trajetória. Um time, quando começa antes de ter vencido, é inocente. Se tiver as condições apropriadas, o grupo se une, um cuidando do outro, e eles trabalham juntos por um objetivo coletivo. Ele chama essa etapa de escalada inocente. Depois que um time começa a obter vitórias e a ganhar a atenção da mídia, os vínculos simples que uniam os indivíduos vão se desfazendo. Os jogadores calculam a própria importância. Seu peito infla. Surgem frustrações. Os egos emergem. A escalada inocente, de acordo com Pat Riley, é quase sempre sucedida pela doença do eu. Ela pode acometer qualquer time vencedor em qualquer ano e a qualquer momento. E isso acontece com uma regularidade alarmante. Foi o que aconteceu entre Shaquille O'Neal e Kobe Bryant, que se tornaram incapazes de jogar juntos. Ou quando Michael Jordan socou Steve Kerr, Horace Grant e Will Perdue e membros de seu próprio time. Ele socava pessoas do próprio time. Quando os funcionários da Enron deixaram a Califórnia na escuridão em busca de lucros pessoais. É o que acontece quando um funcionário insatisfeito vaza informações para a mídia com o intuito de sabotar um projeto que o desagrada. É fazer comentários negativos para diminuir a autoestima de alguém e assim chamar sua atenção, ou qualquer outra tática de intimidação. Em nosso caso, é começar a pensar que somos melhores, especiais, que nossos problemas e experiências são tão exclusivos que ninguém seria capaz de entendê-los. É uma atitude que já fundou muitas pessoas melhores do que nós, assim como times e causas melhores do que os nossos. No caso do General Marshall, que passou a ocupar o cargo de chefe do Estado Maior do Exército Norte-Americano no dia em que a Alemanha invadiu a Polônia em 1939 e serviu durante toda a guerra. Vemos uma das poucas exceções da história a essa tendência. Marshall de algum modo nunca pegou a doença do eu e muitas vezes apontou-a nos outros, fazendo com que se envergonhassem e mudassem de atitude. Tudo começa no relacionamento equilibrado com a patente, uma obsessão para a maioria dos militares. Ele não era um homem que se abstinha de todo tipo de demonstração pública de posição ou status. Por exemplo, insistia que o presidente o chamasse de General Marshall e não George. Ele tinha esse direito, certo? Mas, enquanto outros generais costumavam usar sua influência para conseguir promoções, o general MacArthur avançou por meio de várias posições ao longo dos anos da guerra em grande parte graças à agressividade de sua mãe. Marshall desencorajava ativamente a prática. Quando os outros começaram a exercer pressão para que Marshall se tornasse o chefe do Estado-Maior, ele pediu que parassem, porque isso me deixa em evidência dentro do exército. Aliás, em evidência demais. Mais tarde, desencorajou os esforços da Casa Branca para aprovar uma proposta com o intuito de lhe conferir a patente de marechal de campo, não apenas porque achava que ser chamado de Field Marshal * Marshal soaria ridículo, mas também porque não queria magoar ou ficar em uma patente acima de seu mentor, o general Pershing, que se aproximava da morte e era uma fonte constante de conselhos e orientação. Você consegue imaginar isso? Em todos esses casos, seu senso de honra levou Marshall a dispensar honras, não raro deixando que elas fossem conferidas a outras pessoas. Como qualquer ser humano normal, ele as desejava, só que do modo certo. Mas, acima de tudo, Marshall sabia que, por melhor que tivesse sido recebê-las, ele podia muito bem ficar sem elas, e isso é algo que muitos não conseguem afirmar com convicção. O ego precisa de honras para ser validado. A confiança, por outro lado, consegue esperar e se concentrar na tarefa que se cumpre naquele momento, independentemente de reconhecimento externo. Talvez consigamos fazer esse tipo de sacrifício mais facilmente no início da carreira. Podemos abandonar uma universidade de prestígio para fundar a própria empresa. Ou podemos tolerar o desprezo. De vez em quando conseguimos, a tendência é passarmos para a atitude de receber o que me é de direito. De repente, prêmios e reconhecimento ganham uma nova importância, apesar de não terem sido nossa motivação para chegar até ali. Nós precisamos daquele dinheiro, daquele título, da atenção da mídia, mas não para o time, ou para a causa, e sim para nós mesmos. Porque nós conquistamos o direito a isso. Vamos esclarecer uma coisa, nós nunca conquistamos o direito à ganância ou de correr atrás de nossos interesses à custa dos interesses alheios. Pensar de outra maneira não é apenas egoísta, como contraproducente. Marshall foi testado nesse aspecto até seu limite. A posição pela qual havia passado a vida lutando agora estava ao seu alcance, o comando das tropas no dia D, essencialmente a maior invasão coordenada que o mundo já vira. Roosevelt deixou claro que o comando seria de Marshall, bastava ele querer. Lugar de um general na história é conquistado por seus feitos em batalha. Portanto, apesar de Marshall ser necessário em Washington, Roosevelt queria lhe dar a oportunidade de assumir o comando. Marshall não aceitaria. A decisão é sua, senhor presidente. Meus desejos não têm nenhuma relação com a questão. A tarefa e a glória foram para Eisenhower. No final das contas, Eisenhower foi o melhor homem para o trabalho. Ele apresentou um desempenho soberbo e ajudou a vencer a guerra. Que outra coisa valeria tanto quanto isso? Ainda assim, é isso que nós regularmente nos recusamos a fazer. Nosso ego elimina qualquer chance de servirmos a missão maior da qual fazemos parte. O que devemos fazer? Deixar outra pessoa levar a melhor? Certa vez, a escritora Cheryl Strayed aconselhou a um jovem leitor: você está se transformando em seu futuro, então poderá muito bem ser um babaca. Essa é uma das mais perigosas ironias do sucesso. Ele pode fazer de nós alguém que nunca quisemos ser. A doença do eu pode corromper a escalada mais inocente. Havia um general que destratava Marshall, banindo para postos obscuros quando ele estava no meio da carreira. Mais tarde, Marshall se viu em uma posição superior à do homem e teve a chance de se vingar. Só que ele não caiu nessa, pois, quaisquer que fossem as falhas do colega, Marshall via que ele ainda era útil e que o país ficaria pior sem ele. E qual foi o agradecimento por essa silenciosa supressão do ego? Só mais um trabalho bem feito e nada mais. A palavra que descreve essa atitude é uma que quase não usamos mais: magnanimidade. É claro que também foi uma boa estratégia, mas a principal motivação para que Marshall fosse generoso, indulgente e magnânimo era porque era a coisa certa a se fazer. De acordo com observadores tão importantes quanto o presidente Truman, o que separava Marshall de quase todas as outras pessoas nas forças militares e na política é que o general Marshall nunca pensava em si mesmo. A outra história de Marshall sobre uma das muitas vezes em que ele precisou posar para os retratos oficiais que lhe eram solicitados, depois de comparecer várias vezes e honrar pacientemente os pedidos. Marshall enfim foi informado pelo pintor de que o retrato estava pronto e ele estava liberado. O general se levantou e se encaminhou para a saída. O senhor não quer ver a pintura? Perguntou o artista. Não, obrigado, respondeu Marshall de maneira respeitosa e partiu.
Isso quer dizer que administrar sua imagem não é importante? É claro que é. No início de sua carreira, você irá se surpreender agarrando qualquer oportunidade para tal. À medida que for se tornando mais bem-sucedido, perceberá que isso não passa de uma distração de seu trabalho, o tempo que passa com repórteres, em premiações e com marketing significa menos tempo fazendo o que é mais importante para você. Quem tem tempo de olhar para a própria foto? Qual é a finalidade disso? Como sua esposa mais tarde observaria, as pessoas que viam George Marshall apenas como um homem modesto e calado não percebiam o que de fato era especial nele. Marshall tinha as mesmas características que todos nós: ego, interesses pessoais, orgulho, dignidade, ambição. Mas elas eram equilibradas por um senso de humildade e abnegação. O fato de querer ser lembrado, de querer chegar ao topo ou garantir o melhor para si e para sua família não faz de você uma pessoa ruim. Afinal de contas, isso faz parte do que nos atrai. Existe um equilíbrio. O técnico de futebol Tony Adams expressa isso muito bem. Jogue pelo nome na frente da camisa, diz ele, e as pessoas irão se lembrar do nome que está nas costas. Se pensarmos na trajetória de Marshall, a velha ideia de que abnegação e integridade poderiam ser fraquezas ou impedir o crescimento individual se torna ridícula e cai por terra. É claro que alguns podem ter dificuldades para lembrar muita coisa a respeito dele, mas todos habitam um mundo que, em grande medida, foi moldado por Marshall. Quanto ao crédito, quem se importa? Asterisco Field Marshal é a denominação em inglês para patente de general de campo. NT. Bem, meninas. Bom dia, Joyce. Chegou um pouquinho depois, entrando no trabalho aí, bem, já correndo. Bom dia, bom dia. Terminamos aqui essa parte, tem 80 páginas, e o restante nós vamos terminar amanhã, porque sexta-feira vai ser um dia bem ocupado, não vai estar aqui, não vamos conseguir estar aqui ao vivo. Então, um livro curto que já deu para correr bastante páginas hoje, né? E é isso, o comentário que eu tenho, né? Que A gente termina amanhã? Vamos terminar amanhã. O Então, ego gente, acaba atrapalhando a gente em muita coisa, né? Qualquer um a gente está postando para si. vamos lá, gente. Esse livro, esse trechinho do livro coube pra gente, né, galera? A gente está no meio do furacão e a gente precisa se centrar. Trabalhar só pelo que interessa. É exatamente isso. Todos nós, né? O ego atrapalha e prejudica todo mundo, e então tem que administrar muito bem isso. Elaine, algum comentário? Não, só nenhum comentário. Mas tudo que está trazendo, eu penso que é um ponto de reflexão, né, para todos nós. Exatamente. Esse é um livro bom, é ótimo também para rever o livro. Bom, estava ouvindo até o gatinho da Joyce, estava querendo falar um pouquinho aí também. Estava ouvindo. E travou, deu para ver não. Ai. Travei? Pronto. Já que os gatos estão aqui. Então é isso, gente. Recolher o ego, pensar no nosso tamanho, no que a gente tem que fazer. Isso aí. Aí, bora lá. Bora lá, Bora. trabalhar. Deixa eu parar.